inflação disparada, 3 dígitos, plano Bresser em 87, exatamente, congelamento no anterior do plano cruzado. Tudo louco, completamente louco. E aí tinha de se adaptar a esse país, que você tinha ficado 7 anos fora, que tem outra lógica, outro funcionamento das relações políticas, sociais, econômicas, e tinha de trabalhar, né? Tinha. E eu, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um teste antes. Eu tinha me casado, fui fazer uma lua de mel rápida no Brasil, fui visitar algumas agências. Eu visitei uma agência no Rio de Janeiro, o diretor de criação olhou para o meu trabalho e falou assim: isso aqui é uma porcaria, isso aqui não vai funcionar nunca. Aqui a gente vende iogurte na favela, aqui é televisão, aqui isso aqui não funciona de jeito nenhum. Eu fiquei meio chocado com a atitude, ele foi até um pouco grosseiro, mas aquela grosseria me ajudou a entender, opa, tem alguma coisa errada, né? Aí voltei e consegui 2 entrevistas com o Washington Oliveto e com o Francesc Petit, que é o P da DPZ, e o Washington tinha acabado de montar a agência dele, tinha saído da DPZ e montado a agência dele. Fui visitar o Washington de manhã e ele falou algumas, de uma maneira muito mais delicada, falou a mesma coisa que o outro tinha falado. Ou seja, que meu trabalho não se encaixava na maneira brasileira de pensar propaganda, que são muito baseado em texto, redatores, muito humor, muita piada, filmes onde basicamente um ator falando para a câmera num texto muito engraçado, Garoto Bombril e vários outros, e o meu trabalho era completamente diferente, era muito visual. Aí fiquei decepcionado pela manhã, à tarde fui visitar o Petit na DPZ, o Petit olhou meu trabalho e falou assim: menino, ele é catalão, tinha um sotaque maravilhoso, menino, gostei muito, venha trabalhar comigo. Então, aí já ligou, você quer trabalhar onde? Eu quero ir pro Rio, porque eu sou do Rio, quero pegar onda, quero surfar e tudo. Ele, o Rio é uma porcaria, uma cidade linda, mas para trabalhar é uma porcaria. Venha para São Paulo. Não, quero ir pro Rio. Depois de 7 anos na Alemanha, eu queria ir pro Rio, pegar onda, surfar e ir pra praia. Aí fui pro Rio de Janeiro, ele ligou lá pro diretor da DPZ do Rio de Janeiro, ele vai receber um menino aí, ele vai trabalhar aí com a gente. Ele disse, tá bom. Aí fui, trabalhei 1 ano, e vi que realmente Petit tinha razão. A cidade do Rio, eu sou apaixonado, adoro estar lá, mas o mercado de trabalho estava aqui. São Paulo tem um dinamismo, tem toda a indústria estava aqui, da propaganda. E aí eu falei, eu tenho que estar onde a indústria está funcionando. E aí pedi para ser transferido e vim para São Paulo. E aí eu já consegui, nesse meio do caminho, entender. E aí, graças a Deus, o DNA é brasileiro. Se eu fosse alemão, eu ia sofrer mais. O DNA brasileiro, imediatamente, a memória muscular, neurológica, sei lá, veio toda à tona. E aí eu misturei a disciplina, a coerência, com esse lado anárquico, louco, brasileiro, colorido. E a fusão das duas coisas, elas não são antagônicas, elas se misturaram. E eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E me fez muito bem. Eu acho que essa para mim foi o grande segredo, a grande epifania que aconteceu na minha vida. Eu percebi pela leitura do livro, algo que me parecia também, eu falei, acho que deve ser assim, mas eu me comprovei lendo o livro. Há uma disputa de egos enorme no mercado publicitário, que você pegou certamente, chegando, acho que o melhor... Se eu estiver errado, acho que o melhor, essa década para frente, o melhor momento da publicidade no Brasil, muito criativa, prêmios internacionais, nós vamos chegar daqui a pouco lá, tal, mas certamente com egos enormes, que 2 publicitários não podiam entrar no elevador, né, porque o ego era muito grande, além dele, e alguns, eu acho, e uma disputa muito grande, porque criava-se uma empresa, muitas vezes alguém se destacava, queria criar a sua, aí ficava aquela dúvida de, será que ele vai levar alguém da minha empresa e os clientes, ele vai levar também, e ficava também, juntava a questão econômica, a questão de ego e a questão de quem fez, tem até um momento muito interessante do prêmio, mas de quem é o trabalho, é igual o filme, é um trabalho coletivo, mas a gente fala o nome do diretor, muitas vezes, né? Esquece que é um trabalho, tem o roteirista, tem o iluminador, tem o fotógrafo, tem os atores, as atrizes, etc, toda a cenografia e tal. Então, a questão de uma propaganda é uma coisa que envolve muita gente, né? Como é que foi trabalhar com esses egos? Você estava chegando, é um menino, né? Com quantos anos você está? Eu cheguei aqui, eu tinha 24 anos. Cheguei aqui e enfrentei... Eu acho que eu sempre brinco, né? A audácia dos desavisados, né? A coragem dos inocentes, né? E eu não percebia tanto isso. Lógico que eu percebia, o ego estava sempre ali, mas isso não era para mim uma coisa tão presente. Eu saía fazendo, aquela coisa de sair fazendo, e as coisas foram dando certo, foram funcionando. Mas o ego do publicitário, e naquela época realmente, o publicitário era tratado como hoje são os chefes de cozinha, mais ou menos, você tem uma relação aí, porque eles eram
eles criavam conteúdos que eram vistos por milhões de pessoas em 30 segundos, no intervalo comercial, nos programas de maior audiência. O Brasil todo estava ligado nos mesmos canais, nos mesmos programas. Então, liam as mesmas revistas, os mesmos jornais. Então, o conteúdo falava com milhões de pessoas. Então, os clientes adoravam isso, porque se você tinha um conteúdo que todo mundo falava, era muito bom, o cliente vendia, o produto vendia, a economia girava. E os publicitários, que como são acostumados a falar bem do produto dos outros, só elogiar, acabam usando isso para si mesmo também. Então é quase um vício da profissão de você ficar falando bem o tempo todo. Você fala bem o tempo todo das coisas, você acaba falando o tempo todo bem de você mesmo. E isso, naquela época, o publicitário brasileiro, ele tinha, em relação aos outros publicitários do mundo todo, um papel de rockstar. Perguntavam para ele sobre política, falavam sobre cozinha, restaurantes, qualquer assunto, eles perguntavam para um publicitário. E era divertido, mas era um momento realmente especial da propaganda brasileira. A gente tinha uma geração de publicitários, uma geração de agências que eram muito boas. Se a gente olhar no retrospecto, se nós olharmos e compararmos com qualquer outro mercado no mundo, a gente era muito bom. E a gente é muito bom. O Brasil continua sendo um polo criativo espetacular. Mas naquela época era, sei lá, Pelé, Garrincha, né, Coutinho, todo mundo jogando junto. Era bacana, era muito legal. E um melhorava o trabalho do outro. E a briga que havia dos egos, no fundo, essa fricção melhorava o trabalho. Sim. Quando a competição é muito forte, você olhava o trabalho do outro no domingo, você ligava na televisão, ligava um comercial e falava assim, ele fez aquilo lá. No dia seguinte você quer fazer um melhor. E o outro quer fazer um melhor do que o seu. E assim ia melhorando, era um ciclo virtuoso, onde o ego melhorava o trabalho. Inclusive, muita gente do cinema, né, trabalhando em agência de propaganda. Sim, você tinha, por exemplo, Fernando Meirelles era publicitário. Ele fazia os filmes, fiz muitos filmes com Fernando Meirelles, filmes maravilhosos de Pepsi, fiz filmes de Sonho de Valsa, ele fez filmes de Volkswagen, fez filmes maravilhosos, sensacionais. E tem uma coisa curiosa, quando o Fernando fez o filme Cidade de Deus, ele pediu uma ajuda pra gente ajudou, a agência meio que ajudou, deu um pequeno patrocínio ali para poder terminar o filme. E quando ele lançou o filme, nas primeiras 3, 4 semanas, ele recebeu muita crítica dos cineastas brasileiros. Ele é um publicitário, um publicitário fazendo filmes, ele fez a estética da pobreza, ele criou não sei o quê. E ele ficou magoado, ele ficou chateado. Nos encontramos e ele falou assim, Marcelo, poxa, falam para mim que eu sou um publicitário, mas eu tive a sorte de ser publicitário, porque eu filmava toda semana. Toda semana eu abria a câmera, eu estava no set, eu filmava, eu errava, eu melhorava, vinha um fotógrafo, melhorava, ou seja, eu tinha a prática diária. Enquanto os diretores do cinema brasileiro levavam 5 anos para aprovar um roteiro. Sim. 5 anos por questão do financiamento. Nesses 5 anos ele não filma. Se você não filma, você não tem a habilidade. Então, o que fez o Fernando Meirelles ser o que ele foi, a prática diária fazendo filmes de publicidade, que ele era muito bom também, ele era brilhante. Sim.